Seguinte, então aqui conta uma história de Eliseu que faz flutuar um machado, né? Aqui os filhos dos profetas disseram o seguinte, assim, o lugar em que nós encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos ali um lugar para habitar, disse eles. Ide. Então eles foram até o profeta Eliseu, né? E eles viviam em comunidade, os profetas, né? E é interessante que Deus une pessoas com propósito. Então sempre Deus une pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo ardor no coração pelos perdidos, para que eles possam exercer junto o ministério, né? Tanto é que Jesus usou desse modo operantes, né? Ele começa o seu ministério, você vê que Jesus poderia ter o seu ministério solo, só ele chegar no lugar, ministrar, fazer as suas curas, ensinar, ir embora sozinho. Não, ele escolheu 12 pessoas para estar junto com ele, e nessa caminhada ele ensinou, equipou os 12, deu dons aos 12, né? Quer dizer, o Espírito Santo dá dons, mas uns instruiu, os capacitou pelo Espírito para que eles pudessem ministrar libertação, cura, transformação e tantas outras coisas. Revelou a palavra, né? Profetizou junto com aqueles discípulos. E depois da morte e ressurreição dele, os discípulos continuaram o que Jesus tinha começado, né? Aqui na Terra. E aqui tinha a comunidade, né, de profetas. E aí um chega para Eliseu e falou assim, olha, o lugar que nós estamos está muito pequeno, está muito apertado, está cheio de profeta, nós vamos construir algo maior. Então o profeta Eliseu falou assim, vai, construa algo maior. Eles foram e começaram a construir algo maior. E nessa construção de algo maior, perto do Rio Jordão, o que aconteceu? Uma pessoa estava com martelo, fazendo, construindo tudo certinho, bonitinho, até que de repente, com um descuido ou não, um acidente, aquele martelo cai no rio, no lago, na água, e aí ele fala o seguinte, que quando um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele, ai meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrando ele o lado, Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E ele disse, levanto. Então o homem estendeu a mão e o tomou. A primeira coisa que Deus tem falado ao meu coração, e eu acredito que também vai falar ao seu coração, é sobre a questão de nós estarmos disponível para crescer, disponível para expandir, disponível para fazer algo maior para o reino de Deus. Esses profetas, esses filhos dos profetas, eles poderiam estar acostumados no lugar que eles estavam. Eles poderiam falar assim, eu estou aqui num lugar tranquilo, estamos vivendo, tá ótimo, tá bom, tá ótimo onde eu estou aqui, onde Deus me colocou. Mas, de repente, eles viram a necessidade de expandir, de nós podemos fazer algo mais, nós podemos construir algo mais. E aí, por isso que eles fizeram, vamos construir algo maior. E eles foram atrás de algo maior. Eles começaram a trabalhar. Eles não ficaram com preguiça e nem com desculpa para construir algo maior. Isso é o que Deus desperta no nosso coração, é de sempre estar querendo fazer algo maior para o reino de Deus, sempre estar fazer algo maior para Deus. Nós podemos muitas vezes ficar acostumado naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Isso já está bom, isso está ótimo, eu não preciso fazer mais nada. Mas o Senhor nos leva à parábola dos 10 talentos, que a um Deus deu 1 talento, a outro deu 5, a outro deu 10, e que aquelas pessoas foram multiplicando aqueles talentos, foram multiplicando aquela moeda, foi multiplicando. Mas o que tinha um achou tão pouco que ficou com medo e não soube usufruir daquilo que Deus tinha dado a ele. E muitas das vezes nós somos tentados a fazer isso, a pegar nossos dons, nossos talentos, onde Deus nos colocou, e limitar aquilo, e não falar assim, não, eu posso fazer algo maior para o reino de Deus.
E essas pessoas aqui eles saíram da sua zona de conforto e foram para assim, não, eu posso fazer mais. Eu posso ter novas experiências com Deus. Eu posso sentir mais de Deus. Eu posso alcançar mais pessoas, alcançar mais vidas. Nosso sentimento, nosso coração como cristão deve ser sempre esse. Eu posso fazer algo maior para Deus. Eu posso servir a Deus com algo maior, sabe? Eu não posso costumar servir a Deus com pouco. Eu posso servir a Deus com a inteireza do meu coração, com tudo que sou. Deus, como que o Senhor pode ser honrado através da minha vida? Como o Senhor pode ser honrado no meu trabalho através da minha vida? Como o Senhor pode ser honrado na minha vizinhança através da minha vida? Como o Senhor pode ser honrado na minha igreja através da minha vida? Senhor, como o Senhor pode me usar ainda mais para alcançar mais vidas, sabe? Nós devemos ter esse mesmo sentimento que os filhos dos profetas tiveram. Vamos fazer algo maior, sabe? Enquanto nós tivermos fôlego de vida, há uma oportunidade de fazer algo maior para Deus. E Deus olha esse sentimento nosso. E aí eles começam a fazer isso. Eles vão, né? É interessante que diz assim, ele chama, né, Eliseu, disse ele, ide, eles foram. E eles foram, ide. Eles foram fazer aquilo que o Senhor estava ordenando. E o ide é uma ação, gente. Pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus é uma ação que você faz todos os dias. É uma questão de você decidir fazer. Se você agora acabou essa reunião online, você não, acho que eu vou falar de Jesus agora, meia-noite. E se eu for no centro da cidade, vai ter pessoas para você falar do nome de Jesus. Eu acho que eu vou fazer algo maior para Jesus essa noite. Ou essa noite eu vou interceder pelas nações, eu vou interceder pelo meu país, eu vou interceder pelas nações, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Você está indo, você está fazendo algo. E aí ele começa. E ele está trabalhando, o pessoal está trabalhando no sol quente. Enquanto um deles estavam derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Aconteceu um acidente. A ferramenta de trabalho que aquela pessoa tinha caiu na água. E aí ele grita desesperado: ai, meu Senhor, era emprestado. Vamos prestar atenção aqui. Ele estava trabalhando arduamente para crescer, mas aquela ferramenta que ele estava usando era emprestado. Gente, é o seguinte, na minha família, quando as pessoas fazem mudança de casa, tipo assim, o meu irmão vai mudar de um apartamento para o outro, eles evitam chamar uma pessoa da família. A pessoa que eles evitam chamar da família se chama Bruno César. É eu, a pessoa que vos fala. Eles não gostam de chamar de jeito maneiro para fazer uma mudança na casa deles. Por quê? Eu sou a pessoa mais molenga que tem no mundo para carregar peso. Eu não nasci para essa vida de carregar peso. Se fosse depender de viver para mim, ficar carregando peso, eu acho que eu morria de fome, porque eu não consigo. Eu sigo sim. Se o prédio tiver elevador, eu seguro o elevador, porque eu só colocar os móveis dentro e subir. Porque eu sou uma pessoa, não nasci para essa vida, eu nasci para ganhar na Mega Sena. Né? Até agora não ganhei na Mega Sena, mas um dia eu vou ganhar. E aí eles não gostam, porque eu não tenho essa disponibilidade. Agora imagine esse servo, esse filho de profeta, o pessoal falando, gente, vamos construir, vamos cortar os troncos, vamos construir um lugar maior, etc. E aí ele poderia ter falado assim, ok, vamos, mas eu não vou poder ir, porque eu não tenho um machado. Então, infelizmente, eu gostaria muito de poder ajudar vocês, eu gostaria muito de estar ajudando a vocês a construir esse algo maior, mas o meu martelo eu não tenho. Essa ferramenta, infelizmente, eu não consigo comprar. E se eu for comprar agora na Shopee, vai demorar mais 2 meses para chegar, que está vindo lá da China. Ele poderia dar essa desculpa para não poder participar da expansão daquilo algo maior. Mas esse servo, o que ele faz? Ele pega emprestado um machado para poder ajudar e participar daquilo. Nós somos muitas vezes desafiados a fazer muitas coisas grandes para o reino de Deus. Mas
nós nos sentimos muitas vezes capacitados, nós nos sentimos muitas vezes que podemos. Eu sou uma pessoa, apesar que eu não sou muito, eu acredito assim, eu sou meio termo, eu não sou muito exigente, mas também sou exigente. Eu sou mais exigente comigo que com os outros. Então, eu viro e mexe, estou me cobrando. Então, tipo assim, eu não vou conseguir fazer perfeito, eu não vou conseguir fazer com excelência, isso não vai dar. Então, muitas das vezes, quando é proposto algo maior, nós vemos as nossas limitações, e aí, o que você faz com essa limitação sua? Eu não tenho um machado. Você vai ficar, então, no mesmo lugar, deixar os outros trabalharem porque você não tem um machado, ou você vai ir atrás de um machado, pegar esse machado emprestado e vai participar daquilo que Deus está te chamando, daquilo que foi proposto, daquilo algo maior. Na nossa vida, como igreja, nossas igrejas, nesse grupo nosso aqui, junto com missões, em vários outros lugares que Deus tem nos permitido estar junto com outros irmãos, com a mesma visão, com o mesmo ministério, somos desafiados a cada instante, a cada momento, a fazer algo maior. Mas muitas vezes nós achamos, eu não estou capacitado, eu não tenho um machado, então eu não vou fazer. Você pode dar desculpa para não fazer e não participar daquilo maior. Mas também você pode fazer o seguinte, eu vou fazer. Eu vou pegar emprestado, mas eu vou participar daquilo. E o Senhor tem falado isso com o meu coração, e eu acredito que Deus também está falando no seu coração, é o seguinte, você tem dado desculpa ou tem pegado emprestado? Essa é a pergunta. Vamos fazer algo grande, maior para Jesus? Vamos alcançar a vida, pessoas? Você vai dar a sua desculpa? Eu não posso, porque agora não dá tempo, eu não sou preparado, eu não sei falar direito. Porque o Senhor está acostumado com desculpa, né? Praticamente... Todo mundo, metade do mundo dá desculpa, né? E na Bíblia, praticamente todos deram desculpa. Moisés, né, deu desculpa. O único que falou, eis-me aqui, envia-me a mim, foi Jesus. O resto... Todo mundo deu desculpa. Até nós damos desculpa de vez em quando, né? Todo mundo olhar para si e falou assim, não sei falar direito, eu sou uma criança, e aí, por aí vai. Mas fala assim, Senhor Deus, eu posso fazer isso. E de onde nós conseguimos uma ferramenta para fazer a obra do Senhor? Desse homem que era emprestado, talvez do vizinho, né? Que a Bíblia não relata. Se eu não tenho, eu sei quem tem. Um machado para que eu possa construir algo maior. Deus. Se você se sente muitas vezes incapacitado para fazer a obra do Senhor, vai diante do Senhor e fala, Senhor Deus, o Senhor tem um machado, o Senhor tem a ferramenta para alcançar pessoas de vida. E você pega dele, porque nós vivemos, gente, pela fé, sabe? Nós vivemos pela fé. E eu tenho descansado, relaxado nesse sentido de que não é eu, mas é o Senhor, não é eu, mas é o Senhor. Não é eu, mas é o Senhor. Acho que o Cleber está tentando entrar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir permitir ele entrar. Não é eu, mas é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me dá a direção, é o Senhor que me faz, sabe? Muitas das vezes, quando fala assim, você vai pregar domingo que vem, qual que é o nosso ímpeto de dizer não? Por que você vai falar que não? Porque eu não sei tanta Bíblia, eu não estou preparado para pregar agora, eu não sei falar direito e tantas outras desculpas. Mas você vive pela fé, então você fala assim, eu vou pegar o martelo emprestado daquele que tem o martelo. Quem é que tem o martelo? Quem é que tem a ferramenta para que o reino se expanda? O próprio Deus. Então eu vou diante do Senhor e peço a Ele, Senhor Deus, o reino do Senhor precisa ser expandido. Então me capacite para que eu seja esse instrumento nas tuas mãos, me capacite para que eu possa usar o martelo, me dá o martelo, e o Senhor com certeza vai te entregar nas tuas mãos o martelo para que você possa expandir o reino de Deus, porque Deus age de uma forma totalmente diferente. Tem uma pessoa que eu conheço, ela foi convidada para ministrar, e a pessoa ministrou a pregação lá, e depois ela pensou, nossa, preguei errado, preguei feio, ninguém entendeu, e começou a falar um tanto de coisa. Assim, não, você vive pela fé.
Se você pregou, com certeza Deus vai usar a sua forma, o seu jeito, para que outras pessoas sejam abençoadas. E hoje mesmo essa pessoa escutou, nossa, a mensagem que você pregou na semana passada falou demais ao meu coração. O que isso significa, gente? Use apenas a ferramenta que Deus está colocando na sua mão. E deixa Ele fazer. Porque você põe a força, mas é o machado que vai cortar. É o machado que vai fazer a parte mais difícil. Nós só ajudamos, somos cooperadores do reino de Deus. E nessa passagem, nós temos a seguinte: cai, né? Então ele fica desesperado. Mas pode acontecer que nessa nosso ímpeto de estar servindo, de buscar a Deus, muitas vezes nós perdemos um machado, nós perdemos aquele instrumento que Deus nos entregou, que o Senhor nos emprestou, sabe? Nós deixamos, assim, de usar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Se todos nós aqui, eu creio, né? Todos nós, Fabiana, quem está aqui, o Andrés, o Clemildo, a Jeane, todos nós aqui somos velhos de igreja. Todos nós somos velhos de igreja. E com certeza, nós temos talvez alguns machados nossos que deixamos cair, que perdemos. Talvez a intrepidez de falar, a ousadia de declarar aquilo que o Senhor faz, aquele ímpeto de proclamar que Jesus cura, que Jesus liberta, de ter visões, sabe? De orar de horas e horas diante do Senhor. E muitas vezes pode acontecer um acidente nesse percurso de servir ao Senhor, de deixarmos aquilo que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos emprestou, cair, afundar. E você fala assim: Senhor, eu já não tenho mais amor pelos perdidos como eu tinha antes, já não tenho mais tanta disponibilidade para te servir no tempo como eu tenho antes. E agora, o que eu vou fazer? Aí o Eliseu entra. O Eliseu é um profeta, gente. É o profético. E eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, que o profético de Deus vai agir na sua vida de uma forma extraordinária. E perguntou o homem de Deus: onde caiu? Foi aonde que você perdeu a paixão pelos perdidos? Foi aonde que você perdeu a sua disponibilidade de tempo para servir ao Senhor? Foi aonde você perdeu aquela ousadia de falar, aquela ousadia de declarar, aquela ousadia de se envolver na obra de Deus? Foi aonde? O Senhor, para começar a fazer algo na nossa vida, nós devemos de reconhecer que precisamos dele. Imagine você falar assim: caiu emprestado, agora eu vou embora, vou descansar, e eu vou dar uma desculpa lá, vou trabalhar, vou comprar um machado para o meu servo. Mas o profético de Deus vem para falar assim: olha onde caiu, olha onde você perdeu, olha onde você já não está mais apaixonado. Foi quando que isso aconteceu? Mostrando ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Olha que coisa interessante. Eu creio, essa passagem é literal, né? Algumas passagens da Bíblia, quando você lê, você sabe que não é literal. Essa passagem é totalmente literal. O que Deus fez aqui é um milagre sobrenatural. Ele fez flutuar um machado. Alguém já viu alguma coisa flutuar? Sem ser mágica, truque? Difícil, né? Flutuando o óculos. É difícil, ninguém faz nada flutuar. Então, é uma ação sobrenatural de Deus. E eu estava pensando sobre isso aqui, que a Bíblia tem vários relatos de milagres, mas nem todos os milagres que Deus fez estão na Bíblia, né? Com certeza, Eliseu deve ter feito muitos mais milagres que nós lemos aqui, nessa passagem. Teve vários outros milagres, talvez até sobrenaturais, mas Deus deixou esse milagre aqui. Tem milagre que eu vivi, que eu não vejo escrito na Bíblia, mas que eu vivi esse milagre. Tem milagre que você talvez já leu, que você já viu, que você já experimentou, que outras pessoas não viveram esse milagre, né? Ou seja, é uma resposta. Deus tem um milagre, uma resposta para aquilo que você está vivendo, para a situação que está vivendo. Então, aqui Deus age de uma forma sobrenatural, fazendo flutuar o instrumento. E ele pega, aqui é interessante, às vezes você pergunta, mas por quê, né?
Tudo tem um motivo. Por mais que talvez você lê agora e não entenda, mas por quê? Ele pega um pedaço de pau, lança e faz flutuar o ferro. Interessante isso, né? Agora, se você pegar o pau e o ferro, qual que é o mais pesado, provavelmente, aí? Eu creio que o ferro seria mais pesado. O ferro seria mais pesado. E ele lança lá, ó, pá. Na simplicidade das coisas de Deus. Sabe como que Deus é simples? Ó, você quer ver o milagre? Ó, vou lançar o pau e o ferro vai subir. E o ferro flutua. E agora o ferro estava lá, uma forma sobrenatural, acima das águas. E aí ele disse-lhe, levanta. Então o homem estendeu a mão e tomou. O homem tomou de volta o que era dele, que estava emprestado com ele. Deus tem essa capacidade de trazer de volta aquilo que nós perdemos. Deus tem essa capacidade de trazer de volta o amor pelos perdidos, o desejo pela palavra, o desejo de jejuar, tudo de volta, para que a obra dele se expanda, cresça, sabe? Esse Deus que colocou em nós o desejo para que fazer algo para ele, é o mesmo Deus que vai nos emprestar o machado. E se o machado cair, você perder esse machado, o mesmo Deus vai fazer coisa sobrenatural sobre a sua vida, trazendo de volta. O madeiro representa a cruz de Cristo. Porque todos os milagres perpassam por Cristo. Quem foi pendurado no madeiro? Jesus foi pendurado no madeiro. Então, é através de Jesus que temos de volta tudo aquilo que temos de Deus, que o Senhor nos entregou e, por algum motivo, deixamos cair. Se você recebeu o dom do Espírito Santo, os dons são irrevogáveis. O dom está aí com você, só precisa você despertar novamente para fazer que os dons fluam novamente. Tem um livro que fez muito sucesso, do Tom Tenney, que chamava Os Caçadores de Deus. Não sei se alguns leram sobre ele. Ele fez sucesso lá para 2003. Nossa, era uma fé. Todo mundo comprava o livro Caçador de Deus, A Caça Favorita de Deus, e tudo que tinha de Deus, o povo comprava. E é um livro muito bom, sabe? Você pegava esses livros, gente. Eu li, assim, 2 livros, 3, 4 livros de autor. Nossa, é um livro assim, fantástico. E Deus despertou esse homem da seguinte forma. Ele tinha muita história de como Deus usava ele. E aí, para o filho dele, para a filha dele, no livro, se eu não me engano, ele conta, olha, Deus me usou isso, Deus me usou para fazer aquilo. Beleza, é um testemunho forte. Aí a filha dele pergunta, papai, por que Deus não te usa como te usou antigamente? Porque toda aquela história de Deus ter usado a vida dele estava no passado, mas não no presente. E a filha deles, até que a gente foi inspirado pelo Espírito Santo, cutucou ele, porque Deus não está te usando da mesma forma como antigamente. O que aconteceu com você? Aonde você perdeu esse martelo? Aonde caiu esse machado? Martelo não, esse machado. Aonde caiu esse machado? E aí que tá. Aonde caiu o seu machado? E aí o que ele faz? Ele desperta, ele convoca, se eu não me engano, um período de oração, e a presença de Deus é tão forte na igreja dele, que ele conta um culto em que as pessoas, literalmente, ele foi empurrado, né, do altar, do púlpito, foi empurrado, assim, e a presença de Deus invadiu a igreja dele, e a igreja dele viveu um poderoso avivamento. A igreja dele e ele, e a igreja dele, começaram a vivenciar novamente tudo aquilo que Deus tinha para eles. Então, gente, eu acredito que nós devemos fazer nessa noite essa reflexão do nosso machado, da nossa disposição, sabe? Se você não está dando desculpa para Deus, olha, Deus, eu quero te servir, você pode ter certeza, mesmo se acontecer um acidente nesse percurso, de construir algo para Deus, o Senhor virá com a resposta, Ele virá trazendo soluções, porque Ele não envergonha ninguém que vai até Ele. Todo mundo que se entrega a Deus, todo mundo que se dispõe para o Senhor, com certeza, a Bíblia fala que recebe, não somente aqui na terra, mas lá no céu também.
Tanto é que o Senhor fala de galardão, né? O Senhor fala de coroa, né? Receberá a coroa, porque o Senhor é um Deus grato. Deus é um Deus grato, sabe? Toda vez que você vê a coroa, galardão, porque não precisaria nada disso no céu. Eu vou precisar de uma coroa para ter lá no céu? Não vou precisar. Eu vou precisar de colar alguma coisa e falar, olha, que eu fiz algo. Não vou precisar, eu já estou no céu, gente. Olha, imagina, céu e inferno. O inferno, enxofre, dor, sofrimento 24 horas por dia. Só de eu estar no céu é lucro, então eu não preciso de nada. Mas por que o Senhor resolve dar galardões para o seu filho? Porque Ele é um Deus grato. Ele é um Deus grato. Então, quando nós nos expusemos para o Senhor, para a glória dEle, a fazer algo para o Senhor, você pode ter certeza, Deus fica grato, porque Ele não é um Deus de ingratidão. Ele é um Deus que fica grato. E Ele, com certeza, recompensa, sabe? Ele recompensa aqui na terra. Nós recebemos recompensa aqui na terra, mas também recebemos recompensa lá no céu. Que Deus possa estar abençoando seu coração no dia de hoje e que você possa despertar para aquilo que Deus tem, quer e pode fazer na sua vida.